Fala pessoal, tudo bem? Está começando mais um Sungrow Talks, o podcast aqui da Sungrow. Eu sou Eduardo Martinesco, da equipe de marketing. E a gente vai falar hoje sobre um tema muito importante no setor que está dando o que falar e que impacta aí o cliente final, impacta o integrador e no final todo o mercado. Falando sobre Fake Power. E eu não estou sozinho nessa mesa aqui, tem mais gente comigo que vai se apresentar agora. Oi pessoal, eu sou a Carol, também faço parte do time de marketing. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Marisa da Absolar, a maior entidade representativa do setor solar fotovoltaico. Fique à vontade para se apresentar, Marisa. Oi, boa tarde pessoal. Bom, Marisa Plaza da Absolar, estou na Absolar há 4 anos já, mas não é exatamente a minha origem, né? A energia solar fotovoltaica veio da área de avaliação da conformidade. É isso, mais de quase 30 anos, né? A idade de vocês, mais ou menos. E há 4 anos aprendendo muito sobre energia solar fotovoltaica dentro da Absolar. Prazer estar aqui com vocês. Legal. O prazer é nosso. Vamos falar um pouquinho, né, sobre a Absolar. Então, eu queria saber quais são as principais vantagens de ser um associado da Absolar. Então, vamos lá. Primeiro, contextualizar um pouquinho a Absolar. É uma associação relativamente jovem. A gente foi fundado em 2013, vamos fazer 12 anos só, que coincide mais ou menos com a entrada da tecnologia fotovoltaica no Brasil, né? Até para e passo ali. E a gente, como você destacou aí no teu início, a gente representa tanto o setor solar fotovoltaico quanto de armazenamento e hidrogênio verde, né? A Absolar é uma casa, um ponto de encontro para o segmento todo, né, servindo para a gente se encontrar, para a gente fazer negócio, para a gente fazer networking, para a gente também debater os principais pontos e tentar resolver os principais desafios que esse setor enfrenta, que são muitos. São muitos mesmo. E a Absolar, ela tem por volta de 600 associados atualmente, são empresas nacionais e estrangeiras, e a gente está em todos os estados brasileiros. Onde você imaginar do Brasil, lá está a Absolar, amparando ao setor solar fotovoltaico de armazenamento e de hidrogênio. Legal. A gente fala que o mercado solar, a cada ano que passa, são quase 4, né, que vem junto. Então, assim, eu fico imaginando quanto que já não mudou o mercado, né, desde quando chegou a tecnologia no Brasil. Mudou muito. Se você prestar atenção nos números, a evolução ainda hoje é exponencial. A cada ano crescemos bastante, mundialmente, também aqui no Brasil. Com certeza. E aí, como uma empresa ou um profissional ele pode se tornar um associado na Absolar? Olha, nosso time associativo está lá e vai receber todo mundo de braços abertos. A melhor forma é, bem simples, vai até o site da Absolar, www.absolar.org.br. Lá dentro você vai encontrar todos os benefícios, tudo que a gente está fazendo em prol do segmento, e vai encontrar também uma abinha Associe-se. Lá tem todas as orientações para que qualquer profissional ou empresa possa se tornar associado e compor esse time com a gente. Legal. Bacana. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Fake Power, né? Fantasma do Fake Power. Esse termo Fake Power, ele vem sendo muito discutido, né, no setor. A gente vê notícias em todos os sites sobre o assunto e até notícias em sites que não são desse setor. Você pode explicar pra gente como ele surgiu? Fake Power, como o nome já diz, é uma potência falsa, né? Isso aconteceu de alguns anos para cá, como a gente está no mercado em constante expansão, evolução, todo mundo quer entrar, né? Então, a gente encontra novos entrantes aí um pouco menos preparados, vamos chamar assim. E esse pessoal acabou por passar informações enganosas. O nosso setor é regulamentado, né? Através de declaração de fornecedor. É preciso um registro no Inmetro e tudo mais. Nesse registro, existe lá a questão de potência, onde você vai declarar que potência que o seu produto tem, né? Só que entre etiqueta e o produto está tendo uma diferença. Uma diferença que lesa ao mercado de uma maneira geral. Isso se intensificou um pouco mais na virada de 23 para 24, quando o pessoal começou a desconfiar
da questão e começar a fazer ensaios nesses módulos, principalmente aqueles que tinham um custo 30%, 40% abaixo da média de mercado, que levantou a lebre, né? Promoveu a desconfiança. E a partir disso começaram a haver denúncias e o fato ganhou nome, né? E está aí sendo discutido até hoje. Você comentou que a notícia está em outros sites que não os de exatamente de energia solar fotovoltaica. É porque ele afeta ao território brasileiro como um todo, porque hoje em dia muita gente tem lá seus painéis em cima dos seus telhados, em suas casas, nos seus comércios, na pequena indústria, e essas pessoas elas são lesadas, não é? Por esse fato. Por isso, se levantou a lebre e o assunto começou a ser comentado de uma maneira geral. É de fato um ato que lesa o consumidor. Com certeza. E a gente fala, como você comentou, né, na casa das pessoas, os negócios das pessoas, na verdade são os sonhos das pessoas, né? É uma questão, a gente fala muito aqui na Sungrow, nos produtos, é a questão da segurança, né? A gente está falando aí de tal equipamento ali numa garagem, ou às vezes, né, que está muito próximo das pessoas. Então a gente ter esse tipo de crime, né? A gente pode até falar assim que é uma situação muito difícil de ter. E como que isso a gente consegue tentar contornar isso? Existe alguma possibilidade de a gente contornar uma situação como essa? Então, existem alguns caminhos que a gente está tentando ajudar e atuar fortemente, né? Um deles é o aperfeiçoamento regulatório, né? Erradamente, o mercado chama de certificação, mas não é. Né? Não é exatamente certificação. O mecanismo que se utiliza para isso é a declaração de fornecedor, como a gente falou aqui no começo. Mas, de qualquer forma, é preciso que o módulo que chegue ao Brasil e vá ser comercializado, ele tenha um registro no órgão regulamentador, que é o Inmetro. Tá? Para ter esse registro, é preciso que essas empresas, né, esses fornecedores, coloquem lá um relatório de ensaio atestando que a potência está correta, que a expressão visual está correta, tudo que prevê o regulamento esteja ali cumprido. Só que tem um fenômeno que acontece, que as pessoas preparam as amostras para isso, os maus fornecedores. As preparam as amostras e assim registram no Inmetro. Então, na nossa análise, o arcabouço normativo e regulatório, ele precisa ser aperfeiçoado. É claro que não vai coibir 100%, porque quando tem má fé, a gente sabe, né? Como as coisas acontecem. Não vai coibir 100%, mas vai inibir, vai tirar a gana de fazer de algumas pessoas que ainda não começaram a praticar esse dolo ao consumidor, de começar a fazer isso. Né? Eles vão estar mais preocupados de que existe uma legislação, existe uma regulamentação e ele pode ser punido. Então, inibe um pouco isso. É nesse sentido que a gente está dialogando muito fortemente com o Inmetro e também com a ABNT, né, no sentido de ter normas melhores e que levem a regulamentos melhores, e principalmente no sentido de dialogar com o Inmetro para intensificar a fiscalização através da vigilância de mercado. Não vemos uma outra maneira de inibir isso tudo que não seja dessa forma. É toda a cadeia, né? É toda a cadeia. Né? É preciso que as coisas estão sempre muito interligadas. Né? Se eu não tenho uma boa norma, eu não tenho um bom regulamento. Se eu não tenho um bom regulamento, eu não consigo fiscalizar em todos os pontos que eu preciso fiscalizar para coibir o fato, né? Para coibir o problema que está acontecendo grandemente aqui no Brasil. Né? É isso. E do ponto de vista de fabricantes e distribuidores, quais são os maiores riscos de comercializar esses módulos? Vamos lá. São tantos, né? Vamos lá. Existe um regulamento, certo? Não cumprir o regulamento pode implicar em suspensão do registro do Inmetro, cancelamento do registro do Inmetro, em alguns casos até multas e sanções, né, a depender do que é detectado ali no ato da fiscalização.
Mas vocês veem, novamente, precisa do regulamento, precisa da fiscalização. Senão a gente não consegue fazer isso. Esses são os riscos. Para os integradores, o risco maior, ele está na última ponta, ali fornecendo, né? Então o consumidor final vai falar, bom, quem me vendeu, aquele ali, vou para cima dele. Ele vai tentar resolver amigavelmente, se não, por dolo ao consumidor, previsto no Código do Consumidor, ele pode acionar essa empresa, o que vai gerar para ele, certamente, alguns prejuízos de imagem e monetários também, né? Além disso, ele bota a marca em risco. Digo, o distribuidor, o fabricante, está colocando a marca dele em risco. E, principalmente, o maior de todos os problemas, no meu entendimento, denigre a tecnologia. De uma forma que o consumidor não vai perceber os muitos benefícios que a energia solar fotovoltaica traz para as pessoas e para o país. Ele não vai conseguir perceber isso, porque teve uma má experiência e vai apontar. A tecnologia não funciona, não performa, não me entrega o que foi prometido. Eu tenho meus investimentos com retorno muito reduzido por conta disso, que a performance não é a mesma. O que vai também influenciar na durabilidade do sistema e tudo mais. Ou seja, ele comprou A e recebeu B. E vai falar mal da tecnologia por conta disso. Mancha todo o mercado, né? Mancha todo o mercado. Não é só um cliente, um integrador, um distribuidor. Não é. É tudo, né? A pessoa entende aquilo como um todo, né? É isso aí. E aquela coisa que a gente já sabe, né, Eduardo? Quem fala bem, fala para 1, para 2. Quem fala mal, fala para 100. E esse 100 para outro 100, e aí vamos. Com certeza. Bom, você falou já os desafios, né, que para o integrador, falou um pouco também já para o cliente final. Sim. Aí tem uma pergunta aqui que é um cenário hipotético, né? O cliente descobre que ele comprou um módulo aí fake power. O que ele pode fazer? Ele tem algum direito? Ele pode pedir uma troca, um reembolso? Tem alguma solução para esse cliente? Tem. Como a gente falou aqui, o Código do Consumidor prevê isso. Então, ele está amparado por essa legislação e pode, sim, pedir a troca ou o ressarcimento. Porém, a gente sabe que estamos no Brasil e que esse tipo de processo é longo, né? Ele se arrasta por muito tempo, ele demanda muita energia, né? Para você persistir com ele. O melhor mesmo é tentar resolver amigavelmente com aquele integrador, com quem instalou o sistema dele, que vai acionar o distribuidor, que vai acionar o fabricante, que é quem provocou toda essa história, essa cadeia de problemas. E existem algumas normas e regulamentações que podem ajudar, né, a coibir a comercialização desses módulos? Tá, vamos lá. 2 partes. Primeira questão de norma. A gente tem uma série delas, já tem publicada no Brasil uma norma que é NBRS 61215, parte 1, que trata de módulos, né? Que é uma tradução e adaptação da norma IEC, que é internacional, tá? Temos outras também dessa mesma família de normas que está em desenvolvimento na ABNT, na Comissão Especial de Estudo que a gente, Absolar, coordena, né? E tem uma outra norma que deve ser publicada amanhã, gente, vou contar para vocês em primeira mão, que é uma emenda à norma de terminologia. Ela tem o número 10899. A norma. E essa emenda foi para rearranjar, para melhorar, esclarecer a questão sobre gerador fotovoltaico, a questão de corrente alternada e contínua, para que ela ficasse idêntico à legislação aduaneira, que vai influenciar diretamente na questão de imposto das empresas na importação desses produtos. Então, esse é algo bem legal de dizer, e porque ainda não foi publicada, gente. Estou tendo a oportunidade de contar para vocês em primeira mão isso. Existe uma outra norma que a Absolar
atuou bastante e ela deve começar a ser desenvolvida, que é a norma, que não tem número ainda, claro, vai começar os estudos, né, os trabalhos de discutir todos os pontos ali, que ela trata de critérios de aceitação para testes de eletroluminescência. Um teste de eletroluminescência, não quero ser muito técnica aqui, tá, mas bem resumidamente, ele consegue enxergar coisas que, ao examinar, fazer uma inspeção visual no módulo, você não consegue. Microfissuras, questão de defeito da célula, tudo isso o que vai influenciar na performance daquele módulo. Tem a ver com a potência, tem a ver com a durabilidade. Esses estudos começam agora já, aí, ainda aqui no finalzinho do mês de março, e a gente tem a expectativa de que essa norma seja publicada entre final de 2025 e início de 2026. E também a nossa expectativa, estamos dialogando com o Inmetro para isso, para verificar a possibilidade da próxima revisão do regulamento trazer também essa parte. É o que a gente estima que vai trazer um pouco mais de robustez ao regulamento, que vai permitir que a gente avalie melhor os módulos que estão entrando aqui no Brasil. Estudando essa questão de eletroluminescência, como falei para vocês, não sou especialista da área, tá? Mas a gente tem que começar a estudar, né, para poder coordenar os grupos e tudo mais. Tem fabricantes internacionais que têm especificações nulas para o Brasil. Ou seja, o Brasil aceita qualquer coisa, qualquer nível de qualidade, né, que é terrível. A gente, da mesma forma, paga, recolhe impostos e tudo mais, então temos o direito de sermos mais respeitados como consumidores. E é nisso que a gente está trabalhando, era isso que eu queria trazer para vocês. Com certeza, muito legal. Importante ressaltar que a gente está gravando aqui dia 20 de março, né? Então dia 21 a gente espera que essa norma que a senhora comentou aí, quem estiver ouvindo a gente vai poder ver se... É verdade, foi a promessa da BNT para dia 21, mas, né, claro, vamos imaginar até... Com certeza. Né, dia 26, 27. O pessoal vai ficar acompanhando aí se foi publicado, né? Exato, mas vai ser bastante importante no que tange a questão de tributação. Legal, bem importante isso. E, bom, você comentou sobre isso, talvez você queira se aprofundar um pouco mais sobre esse tema, mas o que pode ser feito para conscientizar o mercado e evitar que mais módulos fake power entrem no Brasil? Eu acho que a divulgação, gente, não tem uma outra maneira. Quando a gente fala para o consumidor final, isso que a gente estava falando aqui no começo, de estar sendo publicado em sites outros que não exatamente os direcionados à energia e tudo mais, isso acaba gerando a gente comenta, né? A gente leu, comenta, a gente escutou, comenta, então isso vai conscientizando o mercado. É importante falar do problema e das ações que estão sendo organizadas aí para tentar coibir o problema. Eliminá-lo, pessoalmente, e com 30 anos de avaliação da conformidade, eu vou dizer para vocês, é bem difícil. Mas coibir, inibir aquele fornecedor que pensou em fazer, eu acho que a gente já tem um ganho muito grande. A gente já protege muito o consumidor brasileiro desse tipo de ação. E como que a Absolar ela tem atuado para combater essa questão? Então, é um pouco disso tudo que a gente conversou até agora, tá? A gente está dialogando muito, né, com o Inmetro, a gente coordena a comissão de estudo na BNT para desenvolver normas que possibilitem termos, regulamentos melhores e que permitam uma fiscalização melhor. O diálogo com o Inmetro tem acontecido desde o ano passado, no sentido de intensificar a vigilância de mercado, a fiscalização, o monitoramento. Mas o Inmetro tem lá as suas limitações, né? É um órgão público, afinal. Tem bastante limitações. E a gente já tem desenhado e mapeado algumas alternativas para ajudar o Inmetro a intensificar esse ato de fiscalização. Todas elas, é claro, que precisa ser feita com a força que o mercado tem, incluindo aportes financeiros, porque
qualquer programa de monitoramento, qualquer ação desse tipo que seja feita, ele demanda investimento, não tem jeito, né? Ensaios de laboratório custam e não tem outro jeito de fazer essa coisa sem um ensaio de laboratório, né? Então, tem diversas ações mapeadas e a gente está dialogando com o IMET para poder implementar isso o mais rápido possível. Legal. Agora, brincando um pouquinho de futuro, de previsão, queria saber a opinião da senhora, se ela é mais positiva, mais negativa em relação ao mercado e a esse tema. Né? Você acha que as pessoas estão se conscientizando, o mercado está mais maduro? Como que a senhora está avaliando hoje esse cenário e aí para o futuro? Aí eu sei que é difícil, né? Porque a cada ano são 5, são bastante, mas queria ouvir um pouco de você, o que você espera. Então, nesse nosso mercado em expansão, a gente tem esses novos entrantes que às vezes estão mal preparados e querem entrar de qualquer jeito, forçam a barra para a sua entrada, né? Mas eu acho que trabalhando, conscientizando o mercado, o consumidor, o integrador principalmente, porque ele tem o poder de não comprar ou de pedir que esse fornecedor encaminhe para ele laudos, não, me mostra que o seu produto está atendendo ao regulamento. Então, essa conscientização tem acontecido desde o ano passado, né? Então, eu tenho a expectativa de que gradativamente a gente vá conseguindo ter mais gente boa que permaneça do que esse pessoal que quer entrar e gerar uma bagunça geral nesse mercado. Bacana. E existe algum teste parecido ou pesquisa para certificar e validar as características dos inversores, assim como vocês têm para os módulos? Tem. Para inversores também existem diversas normas internacionais que são aplicadas e também tem 2 regulamentos importantes que também se aplicam para módulos. A Portaria 140/2022 do Inmetro e a Portaria 515 de 2023. Ambos são regulamentos do Inmetro. E lá são previstos testes, tanto para módulos, para inversores, para baterias e para outros componentes, né, do sistema solar fotovoltaico. Legal. Marisa, a gente está chegando no fim do nosso episódio. Já passou rápido, né? É um tema muito bacana, assim, a gente está muito feliz que você está aqui. Mas antes da gente finalizar, eu queria que você contasse pra gente o que vai acontecer aí na Absolar para 2025. Se você, em relação ao Fake Power, não só o Fake Power, mas também a outros temas também que estão aí em alta na Absolar, para você compartilhar um pouquinho com a gente. Tá. Veja, a gente tem trabalhado bastante, sempre foi assim, está no DNA da associação, trabalhar para ajudar a desenvolver políticas públicas que fortaleçam o setor, né? Que permitam que esse setor atue de maneira mais isonômica, mais equilibrada, seja mais forte, mais bem-sucedido e que realmente produza os efeitos que é trazer energia limpa e acessível para o nosso país. Tão necessário isso até por conta das mudanças climáticas, que hoje em dia não é mais uma ameaça, né? É uma realidade. É uma realidade. A gente que mora em São Paulo está acompanhando. Não, no mundo. E que a gente tem que combater ontem, não é? Nesse sentido, tem as questões de sempre ter um mercado que tenha mais qualidade, que consiga demonstrar isso e que a tecnologia seja respeitada pela importância que ela tem. Porque, além de ser importante, ela tem bons players nesse mercado, que fornecem produtos e serviços de qualidade. Tá? Então, esse é um ponto que a gente bate diariamente. Também passa por políticas públicas que protejam o setor, né? Nós temos o Konstantinov, né? que precisa ser combatido, que é a questão do ressarcimento. A gente tem também a questão de inversão de fluxo, onde a gente trabalha bastante para construir um arcabouço técnico suficiente para impedir que as distribuidoras simplesmente recusem projetos, né, sem maiores, digamos, como é a palavra, gente? Justificativa técnica. Que ele possa utilizar para reprovar esses projetos. Isso fica um pouco nublado ali, numa zona cinza, né? E a gente
queria que essas justificativas, se houver, elas sejam devidamente apresentadas para que até o próprio mercado possa melhorar e reapresentar esses projetos. Também trabalhamos bastante na questão de armazenamento, né, na construção de um marco legal e na regulamentação do hidrogênio verde, que teve um marco legal publicado em 2024. Né? A gente tem diversos grupos técnicos dentro da Absolar e cada qual tem suas metas. Passa pela questão de imposto de importação, né, que no ano passado foi um golpe muito grande que o setor sofreu, então a gente tem trabalhado muito nesse sentido. Na questão do REB, né, que é a substituição da tarifa social, da conta de luz para a geração distribuída, tudo vai muito nesse sentido, de fortalecer, de equilibrar e de termos um mercado que possa fornecer parte da solução, né, que é a energia solar fotovoltaica para o Brasil e para o mundo também, né, para os brasileiros, para as pessoas que estão aqui usufruírem disso tudo. Essa é a grande missão da Absolar, tá? Bastante coisa rolando. Bastante, menino, nem te conto. E a gente fica sabendo tudo pelo site de vocês? O site está lá, nós temos notas técnicas diariamente divulgadas, notícias de consultas públicas, de oportunidades de negócio, de networking, uma rede social interna onde os associados conseguem se comunicar, fazer negócios. Os próprios eventos, né, que vocês proporcionam. Exato, os eventos, né, vários eventos nacionais e internacionais. Tá, ontem mesmo teve um meeting, né? Centro-Oeste. Sangrou estava presente. Eu vi, foi um sucesso, né? Sempre com 100, 200, 300, 400 pessoas, palestras muito bem desenvolvidas, né, com assuntos que realmente interessam ao mercado e um time ultra qualificado. Sou meio suspeita para falar, mas é um time muito qualificado que está lá para atender as pessoas da melhor maneira possível. Show. Legal. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem nos assiste, para quem nos escuta, reforçando a necessidade, né, do setor trabalhar com equipamentos de qualidade e também como, para quem está nos escutando, nos assistindo, como que eles participam dessas discussões junto à Absolar. Perfeito, vamos lá. Como a gente tinha comentado, energia solar fotovoltaica é parte da solução para questões de mudanças climáticas que já nos afetam grandemente, né, ao Brasil e ao mundo. Para ser parte dessa solução, é importantíssimo que a tecnologia seja preservada, que todos percebam essa tecnologia como a parte da grande solução que ela é para o Brasil e para o mundo. Para isso, os fornecedores precisam ser respeitados, as marcas precisam ser respeitadas. E isso acontece através do fornecimento de produtos e serviços melhores, né? Como é que as pessoas conseguem produzir melhor? Quando elas têm representação e informação. E tudo isso ela encontra lá com a gente, né? Por isso eu convido a todos a participarem da comissão de estudo que a Absolar coordena, que é a CE 253, a BNT, onde ela vai discutir muito, né, das normas que de alguma maneira são aplicáveis para o setor, nos nossos grupos técnicos, nos nossos eventos, nas rodadas de negócio, no networking que a gente promove. Então eu queria convidar a todos para se juntar a nós, né? Para fazer parte desse time e definir aí os rumos que a energia solar fotovoltaica vai tomar agora e no futuro. É isso. Obrigada, gente. Show de bola. Marisa, muito obrigado. Obrigado a você também que ouviu a gente até aqui. Queria agradecer em nome da Sangrou, Marisa, por ter participado aqui desse episódio com a gente, a Absolar por fazer um trabalho incrível aqui para o nosso setor. E é isso, a gente fica por aqui, acompanhe a gente nas redes sociais e nos vemos aí no próximo episódio.